promessa. Tá aqui. Tá ridículo? Bastante. Mas promessas você tem que cumpri-las. E tá aqui. Eu prometi, queria deixar a barba branca, já que não tem como deixar cabelo branco, vai pra barba. Nevou. Nevou aqui em Volta Redonda. Nevou na barba. Mais um tarde aqui, mais um Café da Tarde com TF, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira, com esta barba ridícula, mas é aquele detalhe, vocês vão ter que aguentar alguns vídeos comigo desse jeito. Vamos trazer informações sobre o nosso glorioso, amanhã bastante movimentada, onde algumas informações surgiram. Primeiro, Adrielson vai para o Cruzeiro? Não é bem assim que está acontecendo toda essa situação. Além disso, Arthur Jorge concedeu nova entrevista lá em Portugal e o torcedor, até mesmo pelo feedback que eu tenho visto de vocês, principalmente lá no meu Instagram, os torcedores não estão gostando muito das falas do técnico português. Então, são assuntos que a gente vai conversar nesse nosso almoço com o TF de hoje, quer dizer, Café da Tarde com o TF de hoje, que está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria, procure a Aposente Fácil. A equipe do Luciano é especializada na aposentadoria. Tire todas as suas dúvidas antes de fechar qualquer negócio. Vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Tire lá as dúvidas com a equipe da Aposente Fácil. Abra aqui o vídeo falando, sobre uma informação que surgiu no site especializado do Cruzeiro a respeito do Adrielson, que ele estava quase fechado com a equipe celeste por 8 milhões de euros, E o torcedor botafoguense, pô, o Adrielson vai pro Cruzeiro, sacanagem. A informação que eu tive, até mesmo conversando com algumas pessoas da Eagle, que você não tem uma negociação por hora acontecendo com o Adrielson, Você tem ali aquilo que eu falei ontem aqui no Noite Alvinegra. Ali aquelas sondagens, aqueles jogadores sendo oferecidos, aquela situação que acontece. Mas você não tem, por hora, uma negociação acontecendo com o Adrielson e por esses valores, que seriam valores altíssimos e valores interessantíssimos, para a Eagle Football, para o Adrielson, que muito provavelmente não ficará na equipe do Lyon para a temporada 24-25. Deve ser ou emprestado ou negociado no mês de janeiro, quando abrirá a janela de verão, aqui no nosso hemisfério, e de inverno no hemisfério lá da Europa, ali toda. Então, você não tem essa negociação que está praticamente finalizada, como foi colocado, em relação ao Adrielson. O Adrielson, muito possivelmente, isso é um feeling. Eu acredito que ele vai jogar ou numa liga europeia que não seja tão forte, até mesmo para ele pegar uma cancha europeia, ou vai jogar no mundo árabe. Enxergo assim. Talvez, se algum time brasileiro conseguir pagar um valor altíssimo por ele, essa negociação pode talvez acontecer. Mas, por hora, nada disso deve rolar. E o Botafogo, ele anunciou hoje oficialmente, através de uma nota, a saída do diretor de futebol, diretor executivo de futebol, o Pedro Martins. A nota do Botafogo, ela foi bem simples, Pedro Martins deixa o cargo de diretor de futebol. O Botafogo agradece ao executivo pelos serviços prestados nesse ano histórico. Pedro Martins é mais o diretor executivo do Botafogo. O executivo deixa o clube para seguir novos desafios em sua carreira. Campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro, Martins foi peça importante na liderança do sucesso esportivo do Botafogo nesse ano histórico que foi 2024. O clube agradece o profissional pelos relevantes serviços prestados e deseja muito sucesso. Pedro Martins também, ele falou a respeito da sua saída do Botafogo no seu perfil lá na Rede X, falando o seguinte: hoje foi meu último dia de trabalho como diretor de futebol do Botafogo. Após refletir longamente sobre a possibilidade de assumir uma nova função em outro clube de futebol, optei sair para um novo desafio. Uma decisão difícil por toda a intensidade dos últimos meses e a conexão criada com as pessoas. Gostaria de agradecer imensamente ao John Textor, o Michael Gellinger, Tyrell Arruda e Alessandro Brito por me convidarem para participar dessa experiência inesquecível na minha trajetória profissional e pessoal. Transmito o meu respeito a todos os membros da diretoria da Eagle Football Holding e também do Botafogo pela organização e cultura que estão sendo criadas no clube. Através da figura e da liderança do Arthur Jorge, também gostaria de agradecer a cada membro do departamento de futebol. As conquistas que tiveram nesta temporada são reflexos da capacidade, idoneidade e dedicação extrema de cada um. Seguirei sendo um admirador do Botafogo, de sua torcida e dos valores que essa instituição carrega. Um abraço a todos. Isso Pedro Martins colocou no seu perfil lá na rede social X. Então, boa sorte, Pedro Martins, que deve estar indo para o Santos assumir a posição de CEO, pelo menos essa foi a informação passada
pelo PVC na sua coluna no portal UOL. E claro, você sai de diretor de futebol para virar CEO. Um up na sua carreira, né? Apesar de hoje o Botafogo ser um clube muito mais atraente que o Santos, não estou falando que o Santos é um clube que não seja atraente, mas competitivamente o Botafogo hoje está num degrau diferente da equipe da Baixada Santista, acho melhor colocar esta posição. O Botafogo, ele tem uma posição para o Pedro Martins que é abaixo do que ele com certeza executará lá na equipe de São Paulo, na equipe do Santos, e a gente tem que desejar boa sorte para esse profissional que foi ali o diretor executivo de futebol nos últimos meses, né, à frente do nosso clube. Então, boa sorte para o Pedro Martins. Também deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos, WhatsApp, o canal do TE feito para todo torcedor que ama, aqui ó, a estrela solitária de General Severiano. Amigos, o Arthur Jorge concedeu uma nova entrevista lá em Portugal. Novamente falou daquela maneira, né, de não se colocar como técnico do Botafogo na próxima temporada, sendo que ele tem contrato com o nosso clube até 2025. E o grande X da questão, e volto aqui às minhas redes sociais, ao meu Instagram, principalmente, onde que eu tô sempre lendo os comentários, e aqui também, é de que, gente, o Arthur tem contrato com o Botafogo, e o que tem sido colocado na mídia, muitas das vezes, e até mesmo que tem gerado mais repercussões, são as falas do próprio Arthur. Você não tá tendo uma apuração, à exceção daquela da Roberta Barroso, da ESPN, da semana passada, todas as outras você tem falas do próprio Arthur Jorge, deixando seu futuro em aberto, sendo que ele tem contrato com o Botafogo. E o clube não pode fazer nada. O que o Botafogo vai fazer? Vai demiti-lo? Vai correr atrás de um técnico, sendo que ele ainda é técnico do nosso clube? Não pode. Vou ler aqui a fala que mais me chamou a atenção do técnico português para o jornal A Bola de Portugal, sobre propostas e sondagens para a próxima temporada. Nessas alturas, está tudo em aberto. Estou analisando onde será o meu próximo ano de 2025. Nesta altura, e depois de sair de Portugal, da minha zona de conforto, é uma questão de projeto, que possa olhar para ele, identificar-me, saber que serei feliz e ter possibilidade de competir e lutar por títulos. No próximo ano, o que se pretende é um ano de continuidade do que tem sido uma evolução, continuar a ter sucesso, a ter projetos e possibilidades de competir por títulos. Essa é minha grande ambição para 2025 do ponto de vista profissional. Se o Arthur pensa realmente em projetos e títulos e ter um ano brilhante, ele não pode ir para o mundo árabe, com todo respeito. Se ele tem sido condecorado direto pelo governo do seu país, né, o governo de Portugal, é porque ele conquistou algo em um continente forte, um país forte como é o futebol brasileiro. Se ele ganhar algo pelo Al Rayyan, com todo respeito ao Al Rayyan, não vai mudar em nada. Por questões de projeto, gente, o Botafogo vai disputar o Mundial de Clubes. Não tem projeto melhor para um técnico do que esse. Essas falas do Arthur Jorge, elas são complexas. Houve na última semana uma conversa dele com o John Textor, que você não teve nenhum tipo de avanço, e o Botafogo fica com as mãos atadas. Apesar dele estar sendo consultado pelo projeto esportivo do próximo ano, mas esta indefinição do Arthur é bem complexa, bem chata. E essas entrevistas dele me incomodam. Eu falo dessa maneira aqui. Eu acho que ele não deveria estar dando entrevistas falando em futuro em aberto se ele tem contrato com o Botafogo até o ano que vem. É algo que eu não gosto, particularmente, por mais que eu goste muito do Arthur Jorge, que eu ache ele uma peça fundamental para o nosso projeto, para o nosso início de trabalho, a gente não ter que começar do zero em relação a um técnico, mas toda vez ele ficar batendo nessa tecla é um pouco complicado. E eu sinto que o torcedor também está ficando chateado com esse ponto. Pelo menos é que eu li nos comentários, sei lá, de 80%, 85% dos torcedores. Eu sei como que vai ser a reação de vocês aqui no YouTube. Mas eu acho que o Arthur tinha que se definir. Se ele não tá satisfeito com o Botafogo, se ele tem uma proposta, fala que o John Textor pague a multa e saia. Para dar tempo do Botafogo correr atrás de um profissional até o dia 14 de janeiro. Para ele chegar aqui no Rio de Janeiro, para ele conseguir se apresentar, para ele começar um trabalho. Porque dia 2 de fevereiro a gente já tem uma final contra o Flamengo, nosso maior rival. E em meados de fevereiro teremos outra final de Recopa Sul-Americana, 2 títulos inéditos pra gente. E com isso a gente precisa ter uma definição do Arthur Jorge. Ele ficar nessa, tem que pensar em projeto, dá a impressão, já falei isso aqui no canal, repito, que ele tá sem contrato. E não, ele tem contrato até o ano que vem, até o final de dezembro. Se o Botafogo soubesse destas situações em relação ao Arthur Jorge, não teria oferecido contrato pra ele até o ano que vem, teria oferecido o contrato até dezembro. Porque aí sim você sentaria à mesa e conversaria uma renovação contratual, uma proposta financeira maior. Mas não,
ele assinou um vínculo até o ano que vem, mas está sendo, não sei se mal orientado pelo empresário, não sei o que está acontecendo, ele está dando entrevistas como se fosse um profissional sem vínculo. Não é. Ele tem vínculo com o Botafogo. E esse vínculo não deixa com que o Botafogo tome nenhuma atitude. Porque qualquer passo que o Botafogo possa dar, talvez você tenha que o clube pagar uma multa para o Arthur Jorge. É uma situação bem complexa que eu espero que seja resolvida ainda nesse ano. Que você não empurre mais para o ano que vem, que as situações do Arthur Jorge sejam definidas, que ele fique no Botafogo, porque é muito chato isso, cara, é muito complicado e eu não gosto desse tipo de atitude, porque o torcedor fica sem saber o que fazer, sem saber o que ver, sem saber o que ter. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando disso. Repito, não são apurações jornalistas. Os jornalistas, a mídia não está fazendo nada. Quem está falando e está gerando matérias, está gerando comentários, é o próprio Arthur Jorge. Tamo juntos. Beijos, fiquem com Deus. Volto ali por volta das 8 com o nosso Noite Alvinegra. Assistam também o nosso giro de notícias de hoje. Hoje terão 3 conteúdos pra vocês. Valeu. Fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Valeu, fui.